aí, aqui é o Ian Oliveira e sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel. E hoje será sobre as funções e, ou e não, assim como prometido para vocês na última aula, na aula de função C. Tá? Hoje nós vamos entender como que elas funcionam separadamente e junto da função C. Vocês vão ver que é bem fácil de entender, não é difícil. Eu montei exemplos aqui bem simples para vocês compreenderem a função C, a função OU e a função NÃO. Tá? E a gente vai encaixar elas dentro da função C, vocês vão ver que não tem segredo nenhum. Beleza? Vamos começar aqui então com a função E. Eu montei um exemplo que é o seguinte. A gente tem o nome do aluno, tá? E se ele fez uma pós e um mestrado. Aí na coluna D, eu quero que ele retorne se sim, se ele fez pós e mestrado, ou se não, se ele não fez um dos dois, tá? A função E, ela funciona da seguinte forma, tá? Se eu abrir aqui, ó, igual E, ele só vai ficar pedindo para mim lógico 1, lógico 2, lógico 3 e assim por diante, tá? E o que significa isso? Eu vou dar para ele alguns testes lógicos, igual aqueles que eu dei na função C. Tá? Só que na função C nós demos um teste lógico apenas para retornar um resultado verdadeiro ou falso, certo? Aqui não. Aqui nós vamos dar vários testes lógicos para ele, só que para ele retornar para a gente verdadeiro, todos os testes têm que ser verdadeiros, ou seja, todos os testes que eu der para ele fazer tem que retornar um resultado verdadeiro para que a função E retorne verdadeiro para mim. Então, por exemplo, como que funcionaria uma pergunta separada aqui? Para a primeira ali, a Gabriela, né? Você fez pós? Ela vai responder verdadeiro para você. Sim, eu fiz. Você fez mestrado? Ela vai responder falso para você. Não, não fiz. Tá ali, ó. Ela não fez mestrado, mas fez pós. Certo? Então aqui a função E, ela vai retornar um valor falso para a gente. Tá? Ela vai retornar um valor falso porque uma das condições que eu vou dar, ela não tem, que é o mestrado, ela não tem mestrado. E é só para retornar verdadeiro se ela fizer as duas, ok? Então ficaria assim, eu abro a função E e pergunto, pós está igual a sim, né? Coloco sim entre aspas porque é um texto e tudo que é texto dentro de uma função tem que estar entre aspas para o Excel saber. E a minha pergunta é, a coluna de pós, ela é igual a sim? Aí eu dou ponto e vírgula. O ponto e vírgula nesse caso aqui significa e, tá? Então, pós é igual a sim e mestrado, que está aqui, é igual a sim, entre aspas porque é texto, né? Eu estou perguntando, pós é igual a sim e mestrado é igual a sim? Se as duas coisas forem verdadeiras, ele vai retornar verdadeiro. Se apenas uma delas, não importa a sequência, se apenas uma for falsa, ele vai retornar falso para a gente. Ok? Eu fecho uma parênteses, dou um enter e olha lá, ele retornou falso. Por quê? Porque mestrado aqui é um não, né? Ela não fez mestrado, então como das duas condições, uma era falsa, ela retornou falso, ok? Para ela retornar verdadeiro, as duas têm que ser verdadeiras. Então, se eu usar aqui a minha alça de preenchimento e dar 2 cliques em cima dela, ó, pode ver que aqui ó, o Francisco fez pós e mestrado, então verdadeiro. O Eliseu fez pós e mestrado, então verdadeiro, ok? Essa é a função E. Ela vai retornar verdadeiro se todas as condições que eu dei foram verdadeiras. Tá? Se apenas uma for falsa, ele vai retornar falso. Ok? Aí nós temos aqui a função OU. Eu usei um outro exemplo. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de boletim, tá? Mas a gente tem aqui prova final e prova substitutiva. Certo? Aqui, o que nós vamos fazer? Se a Gabriela tirar 7 em pelo menos uma das duas notas, das duas provas, aliás, é para retornar verdadeiro para mim. Se não, se ela não conseguiu tirar nota 7 ou mais em nenhuma das duas, então é para retornar falso. Porque a função OU, ela é oposto da função E. Enquanto a função E, todas as condições, todos os testes lógicos têm que ser verdadeiro para retornar verdadeiro, a função OU é o oposto. Se eu der 10
testes lógicos para ele e apenas uma for verdadeira, ele vai retornar verdadeira. As outras 9 pode ser falsa, não tem problema. Se uma é verdadeira, ele vai retornar verdadeiro, ok? Então aqui, por exemplo, ó, a prova substitutiva, ela tirou 0, mas a prova final, ela tirou 7. Então, como uma das duas, ela tirou 7 ou mais, aqui tem que retornar verdadeiro pra gente. Vamos ver, ó, igual ou abro parênteses. Ele dá os mesmos argumentos da função e, né, lógico 1, lógico 2 e assim por diante, tá? E eu falo para ele a primeira coisa aqui, ó, prova final, que está aqui localizado na minha B13, né? É maior ou igual a 7, certo? Então vocês reparam que o teste lógico é bem parecido da aula da função C, que inclusive se vocês não assistiram, eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês acompanharem aí, tá? E não perderem as nossas aulas, que elas estão em sequências, ok? É importante assistir lá primeiro antes dessa daqui. Dou um ponto e vírgula. Eu fiz a primeira pergunta, ó. A prova final é maior ou igual a 7? Aí eu dou um ponto e vírgula, só que esse ponto e vírgula não significa mais e igual ao de cima. Ele significa ou, tá? Então eu pergunto assim, prova final é maior ou igual a 7? Ou prova substitutiva é maior ou igual a 7? Aí eu fecho meu parênteses e dou um enter. Verdadeiro, porque uma das duas é maior do que 7. Se eu usar a minha alça de preenchimento novamente, olha lá, ele deu falso aqui, porque o Francisco tirou 4.5 e depois 5.5. Nenhuma das duas ele tirou 7. E depois aqui embaixo novamente, ó, 5 e 6.5. Aí sim ele retorna falso, porque aí todas as condições que eu dei foram falsas. Se apenas uma for verdadeira, então ele vai retornar verdadeiro para mim, ok? Então repararam aí que a função e a ou são opostas, enquanto uma todas têm que ser verdadeira, a outra apenas uma das condições pode ser verdadeira, ok? E como eu posso encaixar isso daqui dentro da função C, tá? As funções e ou, tá? Elas substituem o teste lógico da função C. Como assim? Eu vou apagar aqui e a gente vai fazer agora com a função C. Tá? Vocês repararam que ele retornou verdadeiro ou falso. Só que agora eu quero que ele escreva sim ou não para ficar mais fácil a visualização. Para isso a gente coloca igual C, abro parênteses. Aí aqui eu tenho o teste lógico, que é o primeiro argumento. Tá? Só que dentro desse teste lógico eu não tenho apenas um, eu tenho vários. Né? Nesse caso aqui são dois, que é pós ser igual a sim e mestrado ser igual a sim. Certo? Aí sim a gente vai ver o valor ser verdadeiro e o valor ser falso. Como que a gente faz isso? Eu encaixo a minha função e aqui dentro. Ó. Eu abro o e aqui, abro parênteses, e agora eu monto o e assim como eu tinha montado antes. Eu faço pós é igual a sim, lembrando, abre aspas para texto. Ponto e vírgula e. Meu mestrado é igual a sim, fecho aspas e fecho parênteses. Esse parênteses que eu fechei é referente à função e, porque eu terminei ela. Agora nós voltamos para a função C e eu tenho que dar continuidade dela. Eu terminei meu teste lógico. Meu teste lógico é nada menos do que a função e. Terminei, então eu dou ponto e vírgula. Então, o valor C verdadeiro vai ser qual? Se o pós for sim e o mestrado for sim, então apareça sim aqui para mim. Tá? Entre aspas também porque é texto. Ponto e vírgula. Se não, se uma dessas condições forem falsas, então retorne aqui para mim não. Entre aspas porque é texto. Fecho parênteses da função C e agora eu posso dar um enter. Olha lá, não, porque ela não tem os dois. Se eu dar 2 cliques na alça, ó, aqui foi sim, porque ela tem os dois. Aqui também foi sim, porque ele tem os dois. Ok? Então, é assim que a gente encaixa a função e dentro da C. Aqui embaixo é a mesma coisa. Vou apagar aqui o nosso resultado final. Vou colocar igual C. Agora o nosso teste lógico é a função ou. Então eu abro o ou aqui dentro, abro parênteses e monto ele aqui. Como que ele estava montado antes? Prova final maior ou igual a 7. Certo? Ponto e vírgula que é ou. Prova substitutiva maior ou igual a 7. Fecho parênteses da função ou, retornei para minha função C, ponto e vírgula. Então,
Se uma dessas forem verdadeiras, retorne aqui para mim aprovado. Fecho aspas, ponto e vírgula. Se todas elas forem falsas, então retorne para mim reprovado. Fecho aspas e parênteses da função C e dou um Enter. Olha lá. Agora ele fica mais bonitinho, né? Agora não fica verdadeiro ou falso, fica aprovado ou reprovado, então visualmente fica melhor para entender, ok? Aqui nós temos reprovado porque as duas foi menor do que 7, e aqui também, porque também as duas foi menor do que 7. Então essa é a função e a função OU, ok? Só para entender um pouco da função não, tá? Eu vou mostrar ela aqui, mas eu não vou focar nela, eu vou dar só uma introdução para vocês entenderem o que ela faz, ok? Eu vou montar uma aula, tá? Onde a gente vai explorar melhor a função não. Eu já reparei que função não, ela é bem pouco usada, né, por muita gente, mas ela ajuda demais em muitos casos. Muitas pessoas têm problemas em planilhas que querem resolver algum cálculo e não sabem como, e às vezes até conhecem a função não, mas não sabem como usar. A introdução que eu vou dar hoje para vocês também não vai demonstrar muito isso. Vocês podem acabar olhando para ela e falar, nossa, que inútil essa função, tá? Mas ela não é. E eu vou montar para vocês um exemplo para isso, e eu vou trazer aqui no canal uma aula só sobre a função não, para vocês verem aonde a gente pode aplicar ela, beleza? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui só nossa descrição, né? Não, para a gente entender. E aqui embaixo eu vou colocar verdadeiro e do lado falso, certo? Então vamos imaginar aqui verdadeiro e falso. Aqui embaixo eu quero o oposto, ou seja, se aqui em cima está escrito verdadeiro, eu quero que aqui escreva para mim falso. E se aqui está escrito falso, eu quero verdadeiro, certo? A mesma coisa. Então eu vou colocar a função igual, não, e abro parênteses. Ela só pede lógico, tá? Lógico é só um argumento, onde eu vou montar para ele ali o meu raciocínio e eu quero que ele retorne para mim aí o oposto do que eu selecionei. Então se eu colocar não e clicar em cima de verdadeiro e fechar meu parênteses, ele vai retornar falso, ou seja, ele vai retornar o oposto do que está naquela célula. O mesmo acontece desse lado, igual, não, falso, fecho parênteses, dou Enter. Então é verdadeiro, ok? Ou seja, a função não, ela sempre vai retornar o oposto, tá? O oposto do que o resultado final realmente é. Eu posso montar ela da seguinte forma também, ó, igual não. Abro meu parênteses. Aí aqui dentro eu monto um cálculo. Se eu colocar 2 mais 2 é igual a 4 e eu fecho meu parênteses, primeiro vamos pensar, 2 mais 2 é igual a 4? Sim, é verdadeiro. Só que ela está dentro da função não, então ela vai retornar o oposto para mim, que é falso, certo? Eu posso montar também da seguinte forma, igual não, e eu posso montar assim, 2 mais 2 é igual a 6, fecho parênteses. 2 mais 2 é igual a 6? Não, é falso, só que está dentro da função não, então ele vai retornar para mim o oposto, que é verdadeiro. Tá? Então ele fala, não, não é falso, e sim verdadeiro. Tá? Não é verdadeiro, e sim falso. Aí vocês podem agora estar pensando, mas aonde eu posso encaixar isso em uma planilha? Aonde isso pode ser útil para mim? Tá? Eu não vou mostrar nessa aula porque vai ser um exemplo bem comprido. Eu vou fazer uma aula só para ela, tá? E vocês vão entender o quão importante é a função não. Certo? Não prometo que será a nossa próxima aula aí, mas eu vou trazer uma aula só sobre ela, explicando bem certinho para vocês como funciona, ok? Então é isso aí, galera. Essas foram a função e, ou e não, e acabamos revendo a nossa função C um pouquinho aí. Espero que vocês tenham tirado suas dúvidas. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários para mim, que eu posso retornar essas funções aqui no canal com outros exemplos em outras planilhas para a gente aprender de uma forma melhor aí, ok? Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar e, se possível, comentar o que vocês gostariam que eu trouxesse no canal no próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima!